Olá, bora fazer uma viagem no tempo para a gente entender a história da proteção social. Parece um assunto complicado, cheio de lei, de data, né? Mas a ideia aqui é transformar essa linha do tempo numa história fácil de acompanhar, para a gente ver como essa rede de segurança que a gente conhece hoje foi construída passo a passo. Para começar, vamos fazer aquela pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. De onde é que veio essa ideia de que a sociedade tem que cuidar das pessoas? A resposta, olha, não é tão óbvia assim, e a história por trás disso é bem surpreendente. Pois é, a verdade é que não foi assim uma invenção de uma pessoa só, num momento de eureka. O sistema que a gente tem é o resultado de uma evolução, de três grandes saltos, três grandes viradas de chave que mudaram completamente o jeito como a sociedade passou a se ver. E aqui está o nosso mapa para essa jornada. Primeiro, a gente vai falar da assistência, que era focada em ajudar quem mais precisava. Depois, vem o seguro social, uma invenção para proteger quem trabalhava. E, por fim, a seguridade social, que é o conceito mais moderno de uma cobertura para todo mundo. Vamos mergulhar em cada um desses saltos. Ok, vamos começar então pelo primeiro grande salto. Aquele momento fundamental em que ajudar quem precisa deixou de ser só um ato de caridade, uma coisa privada, para se tornar, aos pouquinhos, uma responsabilidade do Estado. Antigamente, a proteção era totalmente privada. A responsabilidade era do chefe da família, o famoso pater familias, ou do líder da comunidade. O Estado não tinha nada a ver com isso. A grande virada acontece quando o Estado começa a se meter, a organizar essa ajuda e a transformar isso em assistência pública. E muitas vezes usando a igreja como um braço para executar essa ajuda. O mais legal aqui é ver como esse movimento aconteceu no mundo todo e aqui no Brasil também. Lá em 1601, a Inglaterra cria sua famosa Lei dos Pobres, que é um marco da intervenção do Estado. E aqui no Brasil, bem antes, em 1543, a gente já tinha santas casas. E em 1824, a nossa própria Constituição já falava em socorros públicos. A sementinha já estava plantada. Agora a gente avança para uma verdadeira revolução, o segundo grande salto. E aqui, a figura principal é um chanceler alemão chamado Otto von Bismarck, e a invenção super pragmática dele, o seguro social. Para a gente entender o que o Bismarck fez, a gente precisa sentir o clima da Revolução Industrial. Era um caos. Jornadas de trabalho desumanas de até 18 horas, trabalho infantil, condições horríveis nas fábricas. Isso tudo gerou uma revolta gigantesca, com greves e protestos que ameaçavam a estabilidade dos governos. Era preciso uma solução. E a solução do Bismarck lá em 1883 foi uma sacada de gênio. Mas olha, não foi por pura bondade, não. Foi uma ferramenta política para acalmar os trabalhadores. A ideia era simples. O trabalhador e o patrão contribuem para um fundo e esse fundo garante uma grana em caso de doença, acidente ou na velhice. Foi um jeito de dar segurança e, claro, evitar uma revolução. E aqui tem um detalhe crucial do modelo original do Bismarck. Quem é que pagava essa conta? Apenas o trabalhador e o empregador. Era uma contribuição dupla. O Estado organizava tudo, mas não colocava um centavo no fundo. Guarda essa informação porque isso vai mudar. Beleza, mas como é que essa ideia lá da Alemanha atravessou esse ano e foi adaptada aqui no Brasil? A história de como o país pegou esse conceito de seguro e transformou em algo com a nossa cara é muito interessante. Podem anotar aí, 1923. Esse é o ano que a gente considera o marco zero da Previdência Social no Brasil, com a Lei Eloy Chaves. Foi essa lei que criou as primeiras caixas de aposentadoria para os trabalhadores das ferrovias e deu o pontapé inicial no nosso sistema. No comecinho, o sistema era todo fragmentado, com as tais das CAPs. Imagina que cada empresa de trem tinha a sua própria caixinha de aposentadoria. Era uma confusão. A grande evolução foi criar os IAPs, que unificaram a proteção por categoria profissional. Agora, por exemplo, todos os bancários do Brasil faziam parte do mesmo instituto. Bem mais organizado, né? Então, lembra que a gente falou que no modelo do Bismarck só o trabalhador e o patrão pagavam a conta? Pois é. Aqui no Brasil, essa história mudou em 1934. A Constituição daquele ano disse que o Estado também tinha que contribuir. E aí nasceu o modelo tripartite, com trabalhador, empregador e Estado dividindo a conta. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho essa jornada que levou décadas. A gente saiu das CAPs por empresa, passou para os IAPs por categoria, depois veio a LOPS em 1960 para unificar as regras e, finalmente, em 1966, todos esses institutos foram fundidos num só, o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social.
E agora, a gente chega ao terceiro e último grande salto. E essa é a ideia mais ambiciosa de todas. Uma rede de proteção que não cobre só os trabalhadores, mas todos os cidadãos, sem nenhuma exceção. E essa filosofia toda pode ser resumida numa frase muito forte que veio do Plano Beveridge lá no Reino Unido em 1941, do berço ao túmulo. A ideia era essa mesma, que o Estado deveria garantir proteção para todo mundo, em todas as fases da vida, contra os principais perrengues. Isso é a Seguridade Social. É um conceito muito mais amplo que o seguro social. Ele junta 3 áreas que são fundamentais: a saúde para todo mundo, a previdência para quem contribui e a assistência para quem precisa. É um sistema universal bancado por toda a sociedade. E o Brasil? Bom, o Brasil abraçou essa filosofia universal de vez no momento chave da nossa história recente, na promulgação da Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã. A Constituição de 88 foi muito inteligente. Ela organizou a Seguridade em 3 pilares bem claros: a saúde, universal e para todos, paga com impostos; a previdência, que continua sendo para quem contribui com aquele custeio tripartite que a gente já conhece; e a assistência social, para quem mais precisa, também bancada com recursos públicos. São 3 partes de um mesmo sistema de proteção. E para colocar essa estrutura toda da Constituição para funcionar, era preciso organizar a casa. Foi aí que, em 1990, nasceu o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social que a gente conhece hoje. Ele surgiu da fusão do antigo INPS, que pagava os benefícios, com o IAPAS, que cuidava da arrecadação. Unificar tudo era o passo que faltava para fazer esse novo modelo funcionar de verdade. Ufa! Foi uma baita jornada, hein? Agora vamos respirar fundo e juntar todas as peças desse quebra-cabeça para a gente ver o quadro completo de toda essa evolução. Essa linha do tempo resume tudo perfeitamente. Começa lá com o Bismarck, em 1883, passa pela chegada do modelo no Brasil em 1923, a entrada do Estado no financiamento lá em 34, a grande unificação no INPS em 66, a revolução da Constituição de 88, até a criação do INSS que a gente tem hoje, em 1990. Foi um século de construção. E é isso. A gente viu como essa rede de proteção complexa foi tecida, fio a fio, ao longo de mais de 100 anos, sempre respondendo às necessidades de cada época. A pergunta que fica no ar para a gente pensar é: diante de todos os desafios do futuro, qual vai ser o próximo grande salto evolutivo desse sistema?